Essa correção de varicocele, quando ela é convencional, a gente pede que o paciente fique mais ou menos um mês, 45 dias, pelo fato da cicatriz ser maior e poder ter a abertura da cicatriz. Como nós operamos sempre por microcirurgia, então essa recuperação acaba sendo mais rápida e o paciente volta a ter relação de forma mais rápida também. Mas isso não é uma regra, é sempre conversado com o casal. Quando que o paciente vai começar a observar a melhora do espermograma dele? Independente da cirurgia ser convencional aberta ou a microcirurgia com magnificação cirúrgica, ou seja, com o uso do microscópio, a gente vai aguardar em torno de 60 a 70 dias para poder fazer o primeiro espermograma. O porquê disso? Porque o ciclo de produção do espermatozoide dentro do testículo ele gira em torno de 60 a 90 dias. Então a gente entende da ansiedade do casal em poder descobrir se deu certo a cirurgia ou não, mas a gente tem que saber segurar um pouquinho o ímpeto nesse momento, segurar a ansiedade do casal e já ir solicitando o exame a partir de 60, 75 dias. E orientar que a melhora mais importante ela deve ocorrer com 6 meses de cirurgia. No entanto, nós temos casais, por exemplo, que engravidaram no terceiro mês, no segundo mês de pós-operação. É importante falar que todo mundo que opera vai recuperar a fertilidade? Não. Na verdade, nós estamos melhorando o ambiente de circulação no escroto. A gente pode ter uma situação tão grave na produção de espermatozoide, uma atrofia de células, um hipogonadismo. O que é hipogonadismo? A produção de hormônio está tão alterada que esse paciente não volta a produzir. Ele pode ter uma atrofia testicular por cachumba, por exemplo, uma atrofia testicular pelo uso de medicamentos tipo testosterona, tipo finasterida, que esse paciente demora um pouco mais de tempo. Então, ele pode voltar a produzir espermatozoide, mas não é a quantidade suficiente para uma gravidez natural, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser conversado caso a caso. É lógico que esse aqui é um vídeo genérico, mas essas particularidades você vai conversar com o seu médico especialista em fertilidade. Algumas situações especiais são aqueles homens que não têm espermatozoide, tem azoospermia, e não é obstrutiva, porque pode ter uma azoospermia obstrutiva por varicocele, por exemplo, mas uma azoospermia porque o testículo foi tão agredido que não voltou a produzir. Se esse paciente tem varicocele, os trabalhos científicos mostram para nós hoje que até 30% desses pacientes voltam a produzir espermatozoides após a cirurgia. Quando eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, não se fazia cirurgia para paciente com azoospermia, não se acreditava nisso. Até porque a cirurgia era a cirurgia convencional. Com o advento da cirurgia microscópica, com a cirurgia com o uso do microscópio, sendo mais refinada, a gente conseguia cortar mais vasos que estavam doentes e com isso a recuperação é melhor. Então eu tenho observado aqui pacientes com azoospermia que voltam a produzir espermatozoides para ter gravidez de forma natural ou que voltam a produzir espermatozoides a ponto de você poder usar espermatozoides para fazer algum tipo de método de inseminação artificial, ou fazer uma fertilização por FIV, ou fazer uma ICS, mas ele vai conseguir usar o espermatozoide dele para poder fazer essa inseminação. Ele não vai ter que usar um sêmen de doador, um sêmen de banco de sêmen. Tem casais que não querem ir para laboratório. A gente respeita muito isso, muitas vezes crenças religiosas. Isso é uma particularidade também de quem trabalha na parte de infertilidade. Os pacientes, muitas vezes a gente vai discutir com eles as opções de tratamento, as opções inclusive financeiras, que muitas vezes o paciente não tem condição de fazer esses tratamentos, são tratamentos que muitas vezes são caros. Vou te falar que muitas vezes uma estimulação hormonal ela fica em torno de 5, 7 mil, metade de um tratamento, por exemplo. Então a gente tem que negociar muitas vezes e orientar qual que é a melhor opção para esse paciente. Outra situação que a gente vê muito comum no consultório são pacientes que já foram submetidos a procedimentos de inseminação, gastaram muito dinheiro, 100 mil, 150 mil reais, e tiveram abortos de repetição, ou não tiveram simplesmente a formação do embrião para poder fazer a transferência, e esse homem sequer foi avaliado por um médico urologista especialista em fertilidade. Muitos desses homens têm varicocele e tem uma situação chamada fragmentação de DNA, que é uma alteração que tem no espermatozoide em decorrência de oxidação do ambiente testicular, que muitas vezes pode ser por cigarro, por uso de medicamentos e principalmente por varicocele. Então é uma situação que é reversível e esse paciente deve fazer a cirurgia de varicocele antes de ser submetido a um procedimento de inseminação artificial.
As pessoas têm uma ideia muito errada que quando você vai para uma clínica de fertilização, que você vai praticamente comprar seu bebê, e não é isso. As taxas de sucesso nas melhores clínicas de inseminação em todo o país, vou te falar que em todo o mundo, gira em torno de 25% a 30%. Então ninguém vai te oferecer 60%, 70%. Isso é uma forma enganosa de induzir o paciente. O paciente que teve filhos no passado, ele pode ter queda na produção de espermatozoide? Pode sim. Se ele teve varicocele, igual eu falei no começo desse vídeo, você pode engravidar, né? Mas se você teve varicocele e ela vem piorando a sua qualidade de espermograma durante a vida, você pode chegar numa situação de ter baixa produção com o passar do tempo e, se necessário, depois de ter um primeiro filho, ter que operar de varicocele. Então, essa situação vai ser avaliada junto com o seu médico para ver o que vai ser mais importante, dependendo até da idade da sua mulher, se vale a pena você fazer a cirurgia ou se vale a pena você fazer um tipo de tratamento por reprodução assistida. Bom, então eu queria aproveitar mais uma vez aqui e agradecer, principalmente durante esses 23 anos de profissão, e que a gente chega aqui a 1000 cirurgias de correção de varicocele, agradecer principalmente a confiança dos casais, né, que vieram nos procurar, confiando no nosso trabalho, na nossa experiência, que a gente veio adquirindo durante todos esses anos, para poder ajudá-los. Sei que muitos não conseguiram engravidar, mas sei que outros tantos conseguiram engravidar, né? A taxa de sucesso hoje da correção de varicocele em torno de 70% a 80%, então é muito alto, mas infelizmente não é só a varicocele que é a causa de infertilidade. Então, para aqueles que vieram e confiaram no nosso trabalho, e eu agradeço muito e espero que sejam muito felizes. Então, um abraço a você e aproveitando, se você não é nosso seguidor aqui do canal, passe a ser nosso seguidor, assine as notificações para poder receber, toda vez que a gente postar um vídeo novo nessa área de andrologia, você possa ser notificado e assistir e aproveitar. Tá? Comente aqui o que você achou desse vídeo, mande sua dúvida, siga o nosso canal do Instagram também, que é o mesmo nome, Leonardo de Souza Alves, e até a próxima oportunidade. Obrigado.